Senhoras e senhores, estamos realmente vivendo no fim dos tempos. Neste ponto, não entendo como as pessoas negam ou não veem isso. Trump anunciou que os Estados Unidos vão ser donos de Gaza. Eles vão reconstruí-la e pessoas do mundo todo viverão lá, disse ele. Os Israel assumirão a faixa de Gaza e faremos um trabalho com ela. Seremos donos e responsáveis por remover bombas não detonadas e outras armas, nivelar o local e remover os prédios destruídos, criar desenvolvimento econômico com empregos ilimitados e moradia para as pessoas da área. Fazer um trabalho de verdade. Imagino pessoas do mundo vivendo lá, gente do mundo todo. Acho que se tornará um lugar internacional inacreditável. Acredito que o potencial na faixa de Gaza é inacreditável. Mas o mais importante é que as pessoas que vivem lá, antes destruídas, agora podem ter paz e uma vida melhor, saindo do inferno em que estavam. Então, por que tudo isso é tão significativo? Bem, primeiro, o fim dos tempos e a tribulação estão centrados em Israel. Quando há tanta cobertura sobre Israel e mudanças importantes acontecem, precisamos ficar atentos. Paz no Oriente Médio e em Israel se liga ao Anticristo, ao terceiro templo, à guerra de Ezequiel 38-39 e à tribulação. Para o terceiro templo ser construído, Israel precisa estar em paz. Para a guerra de Ezequiel 38-39, Gog e Magog acontecer, Israel precisa estar em paz. O que está acontecendo agora pode ser o primeiro passo para isso se concretizar. Então, a guerra de Gog e Magog, vista principalmente em Ezequiel, Zacarias e Apocalipse, é quando Rússia, Turquia e Irã invadem Israel. Ezequiel 38:11 diz: Você dirá, invadirei uma terra de aldeias sem muros. Atacarei um povo pacífico e desprevenido, todos vivendo sem muros e sem portões nem trancas. Trump chegando, comprando Gaza, reconstruindo-a e criando uma utopia para líderes mundiais morarem, poderia criar o cenário perfeito, a situação ideal para uma falsa paz em Israel. Sabemos que um grande sinal do fim dos tempos e da tribulação do Anticristo é a discussão sobre um terceiro templo. E para que esse terceiro templo seja construído, Israel precisa estar em paz. Para quem diz que nós somos o templo e que não haverá um terceiro templo físico, vou mostrar algumas escrituras. Somos o templo do Espírito Santo, mas haverá um terceiro templo físico que será construído, pois para os sacrifícios recomeçarem, precisa haver um templo erguido. Daniel 9:27 diz: Ele fará um pacto com muitos por uma semana. Isso é um período de 7 anos falando do Anticristo. Esse pacto é o Tratado de Paz. Isso se refere ao Tratado de Paz de 7 anos que o Anticristo faz com Israel. No meio dessa semana, ou seja, 3 anos e meio depois, ele acabará com o sacrifício e a oferta. E no templo, erguerá uma abominação que causa desolação até que o fim decretado caia sobre ele, para que os sacrifícios recomecem, já que os judeus não reconhecem Jesus como o Messias, nem que ele se tornou o Cordeiro Sacrificial, o terceiro templo. E os sacrifícios serão retomados. Apocalipse 11 também fala sobre medir o templo físico. Recebi uma cana de medir e me disseram: Vá e meça o templo de Deus, o altar e seus adoradores, mas exclua o pátio externo. Não o meça, pois foi dado aos gentios. Isso se refere ao monte do templo, onde o terceiro templo será construído. Atualmente, o Domo da Rocha está lá, então muita gente especula que o Domo da Rocha precisa ser destruído para o terceiro templo ser construído no monte do templo. Eu ouvi muitos pastores que estiveram lá várias vezes, e eles dizem que há espaço suficiente para o terceiro templo ser construído ao lado do Domo da Rocha, dizendo que ele não precisa ser destruído. Isso se encaixa no versículo que diz: exclua o pátio externo, não o meça, pois foi dado aos gentios.
indicando que esta área, o Monte do Templo, será propriedade compartilhada entre muçulmanos e judeus. Para que isso ocorra, para que isso se concretize, precisamos de um líder que dê a Israel uma falsa sensação de paz. Outro versículo importante sobre o terceiro templo está em 2 Tessalonicenses e refere-se ao anticristo. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo que se chama Deus ou é adorado, instalando-se no templo de Deus e proclamando-se Deus. Isso não é possível para os crentes em Jesus Cristo. Nossos corpos são o templo do Espírito Santo. Abrigamos o Espírito Santo. Então dizer que somos o templo e que não haverá um terceiro templo físico é errado. Este versículo, além dos outros, indica claramente que haverá um templo físico que será construído. Para que este terceiro templo seja erguido, as novilhas vermelhas devem ser sacrificadas. E pela primeira vez em 2000 anos, nós tem novilhas vermelhas aprovadas prontas para sacrifício pela primeira vez em 2000 anos. Para quem diz que não estamos no fim dos tempos, sem sinais, isso é enorme. Há muita discussão que isso pode acontecer na Páscoa deste ano. Outra coisa que estou prestando muita atenção é a IA. A IA é demoníaca. Vem direto de Satanás, está sendo fundida com muito do que ele promove agora, envolvida com a marca, 100% envolvida com o anticristo, então precisamos ficar atentos aos avanços nessa área. E isso é o que ele acabou de dizer. Bens e serviços farão dos SRZUA uma potência industrial e capital mundial de IA e cripto. O homem da moeda do templo que torna os SRZUA capital da IA comprará Gaza e trará paz a Israel. Deixe-me dizer isso. Estamos prestes a ir para casa, irmãos em Cristo. Estamos prestes a ir. Não vivemos só tempos bíblicos. Vivemos os últimos anos. Estamos nos segundos finais dos últimos dias e vemos profecias bíblicas se cumprindo diariamente nas manchetes. Enquanto dizem paz e segurança, a destruição virá de repente como dores de parto e não escaparão.